Nesse vídeo eu vou criar uma carteira de investimentos do zero aqui com você com apenas R$500. Vou te mostrar na tela aqui na prática como investir, te explicar qual estratégia de investimentos que eu vou seguir e também vou te explicar por que eu estou investindo em cada um dos ativos. A série Bora Aportar está de volta aqui no canal e a ideia dessa série aqui é eu compartilhar com você onde eu estou investindo o meu dinheiro, não para que isso seja uma recomendação de investimento, nada que é uma recomendação de investimento, mas para que você possa ter uma referência. Às vezes você acabou de começar a investir e está um pouco perdido, ou você tem vontade de começar, então é legal ter uma referência, alguém para você acompanhar. É tipo quando a gente vai na academia e tem aquele amigo que vai com a gente, aí a gente acaba não faltando para ir junto com ele, e um motiva o outro. Aqui nos investimentos é a mesma coisa. Eu gosto de acompanhar vídeos de outras pessoas compartilhando as suas carteiras, a forma que cada um tem de pensar, não para seguir cegamente exatamente o que a pessoa tá fazendo, nem sugiro que você faça isso aqui vendo os meus vídeos, mas para que você tenha uma referência e algumas coisas podem te ajudar aí a tomar as suas decisões em seus investimentos. Essa série aqui, Bora Aportar, começou em 2022 aqui no canal e ela já tem 10 episódios que estão todos no ar e são ótimos para você ir lá e já aprender bastante sobre investimentos. Eu aprendi muito nesse período enquanto eu gravava essa série. Para esse vídeo aqui não ficar muito grande, no vídeo anterior do canal eu expliquei certinho por que eu precisei parar com essa série e agora eu estou retomando ela, criando a minha carteira do zero, com todo o conhecimento que eu adquiri nesse período. Assim a gente vai poder construir uma carteira do zero aqui junto, compartilhando conhecimento. Se você quiser ver esse vídeo aqui, eu vou deixar ele facinho no final desse vídeo aqui para você clicar e ir lá assistir. É legal esse vídeo porque eu compartilho alguns erros e alguns aprendizados que eu tive nesse período para que você possa aprender com os erros dos outros. É sempre bom, né? Assim você não comete os mesmos erros que eu cometi. Agora falando especificamente da carteira que a gente vai criar do zero aqui. O foco dessa carteira é aposentadoria. A gente vai investir em renda variável. Se você está começando em investimentos e ainda não conhece muito bem esse conceito, bem resumidamente para você entender, a gente pode investir em renda fixa, que são CDBs, Tesouro Direto, lugares como caixinha do Nubank, reservas do Mercado Pago, esse tipo de coisa é renda fixa, que é aquele tipo de investimento que ele não varia, que ele não vai te surpreender para cima, mas também você nunca vai ficar negativo. Esse tipo de investimento, ele é recomendado quando você tem objetivos de curto e médio prazo. Então, se você está montando a sua reserva de emergência, que você pode usar a qualquer momento, se você está juntando dinheiro para um objetivo, como viajar daqui a um ano, comprar um carro daqui a 2 anos, para esse tipo de coisa a gente sempre vai usar a renda fixa. A renda variável é o dinheiro que você investe sempre pensando no longo prazo. Você nunca deve colocar dinheiro na renda variável se você pretende sacar ele num período menor do que 5, 10 anos, por exemplo. Realmente é uma coisa que a gente coloca para esquecer pro longuíssimo prazo mesmo, porque o nome já diz, renda variável, ela pode subir como ela pode descer. A expectativa é que no longo prazo a renda variável vai render mais do que a renda fixa, porém no curto prazo ela pode variar para baixo. Então se você investe em ativos de renda variável para usar no curto prazo, você pode sim sacar o seu dinheiro no prejuízo, e não é isso que a gente quer. Então o foco dessa carteira aqui é longo prazo, é investir para aposentadoria mesmo, para independência financeira. Eu vou criar uma carteira aqui junto com você com foco em dividendos. Vou investir bastante em ativos que me pagam dividendos. Alguns vão pagar mensalmente, alguns vão pagar de maneira mais irregular, mas todos os meses eu vou receber um pouco desse valor na minha carteira, o que vai potencializar os meus novos aportes. Mas ela não vai ser uma carteira 100% focada em dividendos. A gente vai ter uma parte da nossa carteira também focada em ativos de oportunidade, que não pagam dividendos, só que tem uma expectativa de se valorizar mais. E aí no futuro a gente vai poder vender esses ativos com um lucro maior e transformar ele em ativos geradores de renda. Então, tendo uma parte da nossa carteira sendo de oportunidade, na verdade a gente está potencializando a nossa carteira de renda passiva, porque os ativos de renda passiva, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, eles são mais defensivos. Eles são renda variável sim, mas eles têm uma variação menor, uma expectativa de ter uma supervalorização menor. O foco deles é distribuir o lucro mensalmente e ter também uma valorização no longo prazo. Já esses ativos de oportunidade, eles não vão me distribuir nada no momento, só que eles têm um potencial maior de valorização. E aí no futuro a gente vai usar essa valorização que a gente teve para comprar mais ativos geradores de renda. A estratégia que eu vou seguir aqui é 30% em ações do Brasil, 30% em fundos imobiliários. Essa parte da minha carteira é a parte geradora de renda, e os outros 40% da carteira é uma parte da carteira que não vai me distribuir tanto dividendos, mas tem um potencial de valorização no longo prazo, que eu vou deixar no momento 30% em ações internacionais e 10% em criptomoedas. Essas porcentagens no futuro elas podem até mudar, mas no momento em que a gente ainda vai estar com um valor baixo na nossa carteira, eu vou manter essa estratégia. Aí no futuro, quando tiver um valor maior, eu posso até acrescentar novas classes de ativos, mudar um pouco essas porcentagens e adaptando isso aqui, mas a princípio vai ser essa estratégia que a gente vai seguir. E aí eu queria saber de você, se você já investe, qual a sua estratégia de investimento
investimento. Eu sempre gosto muito de saber quais as porcentagens que as pessoas deixam em cada classe de ativos. Deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo a todos os comentários, beleza? A ideia dessa série aqui também é desmistificar a complicação dos investimentos. Óbvio que, como tudo na vida, a gente pode se aprofundar e aprender mais sobre investimentos, mas quando você entende o poder dos juros compostos, você entende a importância de você começar o quanto antes. E aí, quando você quer primeiro estudar e saber tudo sobre investimentos para só depois começar a investir, você tá cometendo um erro, porque você pode sim começar a investir de maneira mais simples e ir aprendendo durante o processo para que você não perca o efeito dos juros compostos no longo prazo. Tem até um vídeo aqui no canal especificamente falando sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo também no final desse vídeo aqui para você clicar e assistir, caso você seja essa pessoa que tenha medo de investir porque você acha que você não tem conhecimento suficiente. Então nessa série aqui eu vou investir de maneira bem descomplicada. Eu vou investir todo o meu dinheiro em uma única corretora, que é a Nuinvest. Esse vídeo aqui não é patrocinado pelo Nubank ou pela Nuinvest, mas eu gosto bastante da Nuinvest. Eu acho que ela é uma das melhores corretoras para quem tá começando a investir, porque ela é super simples de usar, mas ela é ótima. Muitos investidores muito experientes também utilizam essa corretora. E eu vou investir, por exemplo, em ativos internacionais e em criptomoedas através de ETFs dentro dessa mesma corretora, que eu já vou investir em ações e em fundos imobiliários. Então isso vai facilitar bastante a administração da nossa carteira. Então agora, sem mais delongas, vamos para a prática. Eu vou lá para a tela da corretora agora te explicar certinho por que eu vou investir em cada um dos ativos que eu vou investir junto com você. Mas só antes disso, eu já vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e os outros vídeos aqui do canal. Então vamos lá, como eu te falei, estamos criando a carteira do zero aqui e o primeiro aporte vai ser com valor baixo, para você ver como que os investimentos hoje são uma coisa muito acessível. Talvez você invista com mais do que isso ou com menos, mas mesmo com pouco dinheiro você consegue sim aprender, e eu super apoio a ideia de você começar mesmo com pouco dinheiro, porque no início o seu maior ganho não vai ser a rentabilidade mesmo. No começo, com pouco dinheiro, a sua rentabilidade vai ser pouca, ainda que você tenha um ano incrível na bolsa, o que você vai ganhar é pouco, mas o maior ganho que você vai ter é a experiência, é o conhecimento, e aí no longo prazo você vai ter um grande ganho de rentabilidade com o conhecimento que você está adquirindo. Então o meu primeiro aporte aqui vai ser R$500, veja que aqui ó, meus investimentos tá zero, a gente vai realmente começar essa carteira do zero juntos aqui, e aí todo mês eu vou trazer um vídeo com os novos aportes, reinvestimento dos proventos, você vai ver certinho a evolução dessa carteira dos ativos, e a gente vai junto aí construindo o nosso patrimônio. Como eu disse, eu vou investir em 4 classes de ativos. O primeiro aporte que eu vou fazer aqui é em fundos imobiliários. Se por um acaso você não entende nada sobre fundos imobiliários e quer entender, tem um vídeo aqui no canal que é praticamente um curso para iniciantes em fundos imobiliários. Tá lá de graça para você ir lá e assistir e entender como investir em fundos imobiliários. Não vou explicar tudo aqui pro vídeo não ficar enorme, né? Mas eu também vou deixar esse vídeo no final desse vídeo aqui na tela para você só clicar e ir lá assistir. Mas vamos lá, só resumidamente, caso você não entenda qual é o objetivo de ter fundos imobiliários em uma carteira de investimentos. Fundos imobiliários basicamente é uma forma de você se expor ao setor imobiliário, só que de maneira extremamente descomplicada, sem precisar comprar um imóvel físico nem nada. A gente vai investir em fundos que são donos dos melhores imóveis do Brasil, imóveis logísticos, shoppings, lajes corporativas, e aí com pouco dinheiro a gente compra uma cota desse fundo e a gente passa a ser um pequeno dono desses imóveis desse fundo. Então a gente ganha com a valorização e principalmente, qual é a principal característica dos fundos imobiliários, é o pagamento de proventos mensais. Isso que é o legal, porque diferentemente das ações, que a gente também vai investir, mas as ações elas pagam de maneira mais irregular. Os fundos imobiliários já, eles pagam todos os meses. E por que isso é legal? Porque esse pagamento, ele é isento de imposto de renda e ele vai potencializar o meu aporte. Obviamente que no começo aqui vai ser pouco, mas conforme essa carteira for avançando e a gente for investindo e reinvestindo os proventos, vai chegar uma hora que eu vou entrar aqui e, por exemplo, vou fazer um aporte de R$500, mas já vai ter R$500 aqui me esperando que vieram dos fundos imobiliários, entendeu? Então, os fundos imobiliários, eles te ajudam a potencializar o seu aporte. E sabe o que é o legal disso? É que você não precisa necessariamente reinvestir os proventos em fundos imobiliários. Eu posso investir em ações de fora do Brasil, investir em criptomoeda, eu vou reinvestir esses proventos nas melhores oportunidades da minha carteira no momento. E então isso potencializa bastante a rentabilidade da nossa carteira no longo prazo. Como a gente tem um aporte não muito grande, que é de R$500, e eu vou investir em 4 classes de ativos, eu vou investir em apenas 2 fundos imobiliários hoje aqui. Existem 2 tipos principais de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários de papel, que investem em renda fixa, que eu não gosto muito. Eu gosto mais de investir em fundos imobiliários de tijolos, que são os fundos imobiliários que realmente são donos de imóveis físicos. E os setores que eu mais gosto dos fundos imobiliários aqui no Brasil, o setor de logísticas, de shoppings e de lajes corporativas. Hoje eu vou começar investindo num fundo de logística. Eu pretendo nessa série aqui, na parte de ações do Brasil e fundos imobiliários, ter ali mais ou menos 10 ativos nesses 30% que eu vou destinar para cada uma dessas classes. Então eu tenho sim uma lista dos 10 fundos imobiliários que eu pretendo investir. Como um dos fundos que eu vou investir é um fundo de logística,
lógica, eu analisei os 3 que eu gosto mais, que no caso é o HGLG, o XPLG e o VILG, e no momento o VILG é o que tá com o P sobre VP mais baixo. Esse indicador é o que mostra o quão barato está o fundo, o quanto o preço da cota que eu tô pagando está em relação ao valor real dos imóveis dentro desse fundo. E no momento como desses 3 fundos de logística, o VILG é o que tá mais barato, o VILG vai ser o primeiro fundo imobiliário que eu vou investir aqui. Então eu vou investir aqui na prática com você e veja como que é fácil. Aqui na Nuinvest é super simples. Em várias outras corretoras aí, se você quiser usar uma outra, você vai ver que é super simples também. Olha só, assim que eu entro aqui, ó, tem o meu patrimônio, que é de R$500, que eu vou fazer esse aporte inicial, e tem o quanto que eu tenho investido aqui. Depois, quando eu fizer os investimentos, esse valor vai aparecer aqui e essa tela aqui vai mudar também. E aqui na Nuinvest, pra gente investir, é só a gente clicar aqui nesse botão aqui, ó, investir. Lembrando que você pode fazer isso aqui tanto pelo computador quanto pelo celular. Nos dois funcionam praticamente da mesma forma. E aqui eles colocam aqui, ó, os tipos de investimento que a gente quer fazer. Então, como eu falei, eu quero investir em renda variável. E aí eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, ações FIIs, que é o que eu quero, fundos imobiliários. Vou clicar aqui. E aí eu vou vir nessa lupinha aqui e vou digitar o nome do ativo que eu quero, que é o VILG. E aparece essa janela aqui pra gente fazer o investimento. Uma coisa que já é legal a gente fazer, como o VILG é um investimento que eu vou fazer com recorrência, eu já clico aqui nesse coraçãozinho. E aí o que acontece? Ele vai ficar aqui nessa parte de meus favoritos. E aí nas próximas vezes que eu for investir nele, eu não preciso mais buscar. É só vir aqui em meus favoritos e já clicar aqui em comprar. Eu vou comprar apenas uma cota aqui do VILG 11. Então eu não mexo aqui no número de cotas, simplesmente clico em comprar. Vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica e vou confirmar. Aí ó, aqui já mostra que minha ordem foi enviada. Quando eu clico aqui em meus pedidos, ele mostra que a ordem já foi executada. Essa é uma forma super simples de investir. Tem a forma mais avançada que é através do home broker, que você consegue colocar um valor específico, mas eu não recomendo essa forma se você está investindo com valor baixo, como eu estou fazendo aqui. Se você está investindo com valor baixo, por exemplo, eu comprei uma cota só aqui do VILG, compra dessa forma aqui que ele já coloca o valor a mercado, né? Ou seja, ele vai colocar um valor que a sua ordem vai executar automaticamente. Ele vai pegar o valor mais baixo disponível e vai fazer essa ordem. Só vale a pena usar o home broker, essa forma mais avançada, se for uma quantidade muito grande, porque aí você vai conseguir um descontinho de centavos em cada uma das compras e aí vai fazer uma diferença grande. No nosso caso aqui, valor baixo, executar a ordem dessa forma aqui é a melhor forma mesmo de fazer os investimentos. Agora, quando eu venho aqui na página inicial da Nuinvest, olha o que aparece, que eu tenho 98,47 investido, que é o valor que a gente pagou na cota do VILG, mostra ele aqui, ó, que é o meu ativo disponível, e mostra aqui, ó, que eu tenho 100% por enquanto em fundos imobiliários, e aí esse gráfico vai se atualizando conforme a gente vai investindo. Eu tenho agora 401,50 disponíveis para eu investir. O segundo fundo imobiliário que eu vou investir é um fundo imobiliário que eu gosto bastante de usar ele como, entre aspas, o fundo de troco, que é um fundo imobiliário bem baratinho chamado KIZU 11. Muita gente usa o MXRF para fazer isso, mas atualmente o MXRF ele tá bem caro, e eu gosto do KIZU 11 porque ele é um fundo que investe de maneira passiva em vários fundos imobiliários. Ele é um fundo de fundos, ele pega os 30 melhores fundos da bolsa de acordo com alguns critérios, então é como se eu estivesse investindo nos melhores fundos imobiliários com um valor muito pequenininho. Eu gosto do KIZU 11 e gosto de usar ele como fundo de troco. Como ele é o meu fundo de troco, eu vou deixar para fazer o aporte nele por último, porque aí eu vou investir em todos os ativos que eu quero aqui, e aí o que sobrar, eu vou comprar o máximo de cotas que eu conseguir aqui do KIZU 11, beleza? Então agora vamos para a parte de ações do Brasil. Por que a gente vai investir em ações do Brasil? O objetivo é o mesmo dos fundos imobiliários, é gerar renda passiva. É a parte mais defensiva da nossa carteira. Só que diferente dos fundos imobiliários, as ações, elas não pagam todos os meses, elas pagam de maneira mais irregular. Tem ações que pagam 2 vezes no ano, 4 vezes no ano, 8 vezes no ano. Só que também é muito bom, porque no final a gente tem que analisar o quanto que a gente ganhou no ano, certo? Não só no mês. Os fundos imobiliários pagam todos os meses, isso é legal, mas o fato das ações não pagarem todos os meses não quer dizer que a gente não vai investir em ações, porque as ações já são um pouquinho mais arriscadas do que os fundos imobiliários. Porém, elas também têm um potencial de valorização muito maior que os fundos imobiliários, porque são empresas. Fundos imobiliários são imóveis, é uma coisa um pouco mais previsível, né? A gente está investindo no fundo, a gente vai receber aluguéis mensais desses fundos, simples. Já as ações não, são empresas, a gente vai investir aqui em bancos, em empresas do setor elétrico, em seguradoras, em empresas de telecomunicação, tem um potencial de lucro muito maior, então a gente vai assumir um pouquinho mais de risco, um risco calculado, porque a gente vai investir em boas empresas aqui, nas melhores empresas da bolsa, vamos receber bons proventos durante todo o ano, e a gente tem
aí um potencial de valorização maior, beleza? Então, a forma que eu gosto de investir em ações, nessa parte de ações defensivas, geradores de renda, é usando o método do Barsi, investindo em ações de setores perene, que são aqueles setores que faça chuva ou faça sol, eles nunca vão estar mal das pernas, que o pessoal gosta de usar aquela sigla BEST, que é B de bancos, o setor bancário é um setor excelente, banco ganha dinheiro com crise, sem crise, em qualquer situação, o banco sempre ganha. O E é de energia, o setor de energia também é um excelente setor. Se você tiver um dia que viajar, passar um mês fora da sua casa, você vai voltar e vai ter o boleto lá pra você pagar, não tem como a gente viver sem energia, assim como o S de saneamento, é o mesmo caso da energia, não tem como a gente viver sem energia elétrica, não tem como a gente viver sem saneamento básico, são setores básicos da nossa economia, por isso que são empresas muito boas de se investir. O outro S é de seguradoras, também é um setor muito bom da economia, porque olha só que maravilha é o setor de seguros, é um serviço que se você tem seguro, você sabe, você paga e você reza para não usar. Então a seguradora tá recebendo todos os meses lá de você e para a maioria dos clientes ela nem vai precisar prestar o serviço, então ela segura uma quantidade de dinheiro bem grande com ela, que ela consegue rentabilizar, e as seguradoras também ganham dinheiro em qualquer circunstância, porque se a economia tá boa, muita gente compra coisas e muita gente faz seguro. Se a economia tá ruim, geralmente a taxa de juros nesses momentos tá alto, então ela vai rentabilizar muito mais esse dinheiro que ela tem em caixa. Então também é um setor excelente da economia. E o T é de telecomunicação, né? É outra coisa, assim como energia e saneamento, não tem como a gente viver hoje sem internet, por exemplo. Você tá vendo esse vídeo aqui, você tá usando a sua internet. Hoje em dia, a internet é algo essencial, assim como a energia elétrica. Então, empresas de telecomunicações também, por serem tão essenciais assim, são excelentes investimentos pra gente fazer. No vídeo de hoje, a gente vai começar investindo em 4 ações. A primeira ação que eu vou investir aqui, vamos lá, vou clicar aqui em investir, renda variável, ações, mesma coisa. Vou investir primeiro no setor bancário, e o primeiro que eu vou investir aqui é o Banco do Brasil. BBAS3 é o código desse banco. Vou clicar aqui, já vou clicar aqui no coraçãozinho para facilitar das próximas vezes. Ele tá caindo hoje, isso é excelente. É até um contrassenso, se você tá começando a investir, você vê as pessoas às vezes comemorando porque o preço tá caindo, mas é muito simples. Por que é bom quando o preço de uma boa empresa cai? Uma empresa como o Banco do Brasil, não é uma empresa qualquer. Porque as empresas, elas pagam proventos pelo número de ações, não pelo valor que você tem investido. Então, se o valor do Banco do Brasil cai, significa que eu consigo comprar mais cotas com menos dinheiro e assim receber mais proventos, que é o meu objetivo ao investir num ativo como esse. Então, o Banco do Brasil é um banco centenário, é o primeiro banco do Brasil, já passou por crise, por um monte de presidente bom, presidente ruim. Então, não é a situação atual do Brasil que vai me dizer se eu vou ou não investir no Banco do Brasil. Ele é uma ótima empresa, paga bons dividendos e eu tô investindo no Banco do Brasil para receber proventos daqui a 10, 15 anos. Então, esses movimentos de curto prazo para mim não interessam. Na verdade, se ele cai, como tá caindo hoje aqui, é até bom para mim. Compro cotas de maneira mais barata e isso vai me gerar mais renda passiva no longo prazo. Então, hoje, como estamos começando com um valor baixo, eu vou comprar somente uma cota do Banco do Brasil. Então, vamos lá. Vou comprar aqui. E aqui ações é diferente de fundos imobiliários. Ações, se você comprar com esse código aqui, você tá comprando um lote completo, que é um lote de 100. Como eu quero apenas uma cota, então eu vou comprar no fracionado. Pra gente comprar no fracionado, a gente tem que colocar a letra F na frente do 3. Mas a Nuinvest já faz isso automático aqui pra gente. Quando eu diminuo aqui, ó, diminui pra 99, ele já colocou o F aqui automaticamente pra mim. Então eu nem preciso fazer isso. Eu simplesmente vou reduzir aqui, ó, pra uma cota, que vai dar o valor aqui, ó, de R$ 54,57 e vou comprar aqui. Coloquei minha assinatura eletrônica e vou confirmar. Beleza. Vou fechar aqui e vou comprar a outra ação, que agora é do setor de saneamento. E apesar de eu morar aqui no estado de São Paulo e a empresa fornecedora de saneamento aqui é a Sabesp, uma das melhores empresas da bolsa, é quase consenso isso, é a Sanepar, que presta serviço de saneamento no estado do Paraná. Não que a Sabesp ou as outras sejam ruins, mas a Sanepar é realmente muito boa. Eu gosto bastante da Sanepar. Então eu vou comprar aqui SAPR4. Vou comprar aqui, ó, ela é bem baratinha essa ação. Vou comprar apenas 2 cotas de Sanepar, um valor bem baixo mesmo, mas é pra gente começar mesmo. É algo bem didático aqui pra você ver como é que se investe, ver que não é um bicho de 7 cabeças. Comprar, novamente minha assinatura eletrônica, confirmar. Agora eu vou pro setor de seguros. Eu vou investir na Caixa Seguridade, que é a seguradora do Banco Caixa. Eu sinceramente não gosto da Caixa nem do Banco do Brasil como cliente de pessoa física. Eu jamais seria cliente de um desses dois bancos. Eu prefiro usar um banco digital como o Nubank, por exemplo. Mas eles são um ótimo investimento, porque a Caixa, ela tem praticamente o monopólio do financiamento do setor imobiliário. Então, por exemplo, você vai comprar uma casa, você vai financiar na Caixa, provavelmente. A gente nem pensa nisso, eles têm meio que um monopólio disso. E o Banco do Brasil, que a gente já investiu aqui, ele tem
tem praticamente monopólio do financiamento do setor agro, que é o setor mais forte da economia do Brasil. Quase todo empresário do agro se financia pelo Banco do Brasil. Por isso que o Banco do Brasil e a Caixa são bancos muito fortes, que dificilmente vão ter um problema, por isso eles são um ótimo investimento. Por isso que eu vou investir aqui na Caixa Seguridade, que é a seguradora da Caixa. O código dela é CXSE3. Já vou colocar o coraçãozinho aqui e comprar. Vou comprar apenas uma cota de Caixa Seguridade, comprar, confirmar. Beleza. E aqui a última ação que eu vou investir hoje é na Vivo, que é do setor de telecomunicações. Então vamos lá. Vivo 3, mesma coisa, coraçãozinho aqui para facilitar nas próximas. Vou comprar apenas uma cota de Vivo. Comprar, confirmar. Beleza, terminei os meus investimentos aqui em ações, ó. Já estão todas executadas aqui na minha janela de pedidos. Então a gente já fez os investimentos na parte que vai gerar renda pra gente aqui. Na parte mais defensiva da nossa carteira, que vai ser a responsável por gerar renda passiva pra gente. Agora a gente vai investir na parte mais focada em valorização. As duas classes que eu vou investir são em ações internacionais e em criptomoeda. Nos dois eu vou investir através de ETFs. ETF, caso você não saiba, é um fundo que é negociado em bolsa. Então é uma forma de você acessar um fundo aqui direto pela sua corretora. E é uma excelente forma da gente investir de maneira super descomplicada, inclusive recomendada por grandes investidores. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, recomenda que as pessoas invistam através de ETFs. E se você for estudar mais a fundo, você vai perceber que para a grande maioria das pessoas, a melhor forma de você investir em ações internacionais é através de ETFs, porque o índice americano, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele é um índice muito bom, muito efetivo. É muito difícil você comprar ações individuais e conseguir superar o índice americano. E existem alguns outros índices muito bons também. E um índice que eu gosto bastante é um índice global. É uma ETF lá de fora chamada VT, que ela compra todas as empresas do mundo inteiro de maneira passiva. A maioria dessa ETF são de empresas americanas, ali por volta de 60% é Estados Unidos, mas o restante são empresas do mundo inteiro. Porque é legal a gente, quando vai se expor a ativos internacionais, não se expor somente aos Estados Unidos. Porque tem momentos que os Estados Unidos vão melhor do que o resto do mundo, só que às vezes os países de fora dos Estados Unidos também vão melhor que os Estados Unidos. E como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente se expõe de maneira neutra no mundo todo. E é bem legal a gente ter essa exposição internacional, porque a gente não vai estar só se expondo às empresas, mas a gente vai estar se expondo também ao dólar, que essas empresas são negociadas em dólar. E no longo prazo a gente sabe que o dólar ele sempre se valoriza em relação ao real. Às vezes em momentos de curto prazo, como foi o ano passado, 2023, o real às vezes até se valoriza em relação ao dólar. Mas em janelas maiores, de longo prazo, janelas de 10 anos, você vê que o dólar sempre ganha. Existem vários fatores que explicam isso. Não vou me alongar aqui pro vídeo não ficar maior do que ele já tá, mas no longo prazo a tendência é essa, é que o dólar sempre vai vencer do real. Então a gente se expondo a esse tipo de ativos, a gente vai ganhar no longo prazo com a valorização das empresas e também com a valorização do dólar em relação ao real. A ETF que eu vou usar para me expor a ativos internacionais e ao dólar aqui é essa aqui, ó, o WRLD11, o famoso World 11. Vou colocar aqui o coraçãozinho nele. Eu gosto bastante também do BACW39, eles são quase iguais, mas por alguns detalhezinhos eu até prefiro o BACW39, só que como eu vou usar o Investidor 10 aqui para administrar minha carteira junto com vocês, e no Investidor 10 não tem esse ativo, mas tem o WRLD11, e é uma diferença, como eu falei, muito pequena, então eu vou usar o World 11 aqui nessa carteira, beleza? Ele tá custando aqui, ó, R$88, eu vou comprar duas cotas dele hoje aqui. Então aqui, ó, duas cotas, vai dar um valor total de 177,6, vou comprar, confirmar e beleza, ó, já foi executado. Quando eu volto aqui na tela inicial da Nuinvest, veja que a gente já tem investido aqui, ó, R$406,98 e a gente tem mais R$92,93 para fazer nossos investimentos aqui. Então agora eu vou para a parte de criptomoedas, que vou fazer da mesma forma aqui das ações internacionais, vou fazer através de ETFs. E uma ETF que eu gosto bastante de fazer esse investimento é essa aqui, ó. Vou buscar aqui, ó, pelo Hash 11, que é uma forma passiva de você se expor a criptomoedas. Vou comprar duas cotas aqui do Hash 11, comprar, confirmar. Então só para concluir a explicação do Hash 11, ó, a composição do Hash 11 é essa aqui, ó, ele tem 70% em Bitcoin, 27% em Ethereum. Então veja que quase toda a composição dele estão nessas duas criptomoedas, que são as duas que eu mais gosto mesmo, Bitcoin e Ethereum. E se eu fosse investir de maneira separada, eu ia ter mais ou menos essa composição mesmo. Então eu gosto da composição do Hash 11, ele tem uma porcentagem bem pequena em outras criptos aqui, que tem até um potencial de valorização maior, mas como ele já me dá uma exposição às duas principais, então para facilitar, eu me exponho a criptomoedas através desse ativo aqui. Então agora com o nosso troquinho aqui, 23,47, a gente vai comprar todas as cotas possíveis lá do Kizu 11. Vamos lá, investir, renda variável, ações, vou buscar aqui pelo Kizu 11, é esse aqui, eu vou dar aquele coraçãozinho maroto,
e vou comprar todas as cotas que forem possíveis. 2, 3 já não dá, ó, já passa um pouquinho. Então eu vou comprar 2 cotas do Kizu 11, comprar, confirmar, ver meus pedidos. Beleza, tá aqui, ó, todos os investimentos que a gente fez hoje, com os R$500 que a gente tinha disponível. E aí sobrou aqui só R$6,30 que a gente junta com o aporte do mês que vem, junto com os proventos que a gente vai receber aqui, pra fazer o nosso novo aporte no vídeo do mês que vem. Então agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou fazer a administração dessa carteira lá no site Investidor 10. Porque apesar da Nuinvest me mostrar aqui, ó, quanto que eu tenho esse gráficozinho, tem uma janelinha de proventos aqui, a administração da carteira aqui pela corretora, ela é bem limitada. E existem serviços gratuitos que fazem muito bem esse serviço pra gente. Os dois melhores hoje são o Status Invest e o Investidor 10. Os dois são ótimos, qualquer um dos dois que você quiser usar, você vai ter um ótimo serviço sem pagar nada. Inclusive eu tenho um vídeo muito bom, bem completo aqui no canal, comparando o Investidor 10 e o Status Invest pra você ver qual é melhor pra você. Eu vou deixar esse vídeo aqui também no final, facinho pra você só clicar e ir lá assistir, mas por alguns motivos que eu expliquei lá naquele vídeo, eu vou usar aqui o Investidor 10. E nesse primeiro vídeo aqui, que a gente tá retomando a carteira do canal, eu vou fazer o lançamento dos ativos aqui junto com você, caso você não saiba como fazer, queira também administrar os seus ativos por um administrador de carteira como eu vou fazer aqui junto com você, beleza? Assim que você entra aqui no Investidor 10, quando você clica em carteira, se você nunca usou, vai aparecer assim, é que você pode criar várias carteiras. Então se você tem uma carteira para você, uma, por exemplo, pro seu filho, se você tem carteiras para objetivos diferentes, por exemplo, você pode criar mais de uma carteira aqui. Então aqui na parte de configurações eu vou dar um nome para minha carteira aqui, ó, vai ser o nome da série do canal, né? Bora aportar. A minha carteira eu vou deixar como pública aqui, e o link de compartilhamento dessa carteira aqui vai estar sempre na descrição dos vídeos. Então é legal isso, porque você acessando esse link você consegue ver a minha carteira aí na tela do seu computador aí, ou do seu celular, em tempo real, como tá a valorização, como tá os proventos. E aí para lançar os ativos a gente lança nesse botão aqui, ó, adicionar ativo. Então eu vou lançar aqui na ordem que eu comprei aqui junto com você. O primeiro ativo foi um fundo imobiliário, que foi o VILG, tá aqui, ó, VILG. A data de compra, a data de gravação desse vídeo aqui, 2 de janeiro de 2024. Comprei uma cota e aí ele já puxa do sistema um valor aí aproximado que você pode ter pagado nessa cota. Eu paguei um pouco menos que isso aqui, paguei R$ 98,47. Então aí você coloca o valor certinho e custo zero, porque a gente não paga corretagem lá no Nuinvest. A maioria das corretoras hoje não tem corretagem. E aí é só clicar em salvar. E aí eu posso fechar ou já ir adicionando outros ativos aqui, ó. Só vou fechar aqui para você ver como ele já atualizou. Ele atualiza em tempo real. Ele já me mostra aqui certinho, ó, o ativo e todas as outras telas aqui dele já se atualizaram de acordo com o ativo que eu lancei. Então você já pegou a ideia, você viu que é super simples lançar os ativos aqui. Eu vou cortar o vídeo aqui e vou voltar quando eu já tiver lançado todos os ativos aqui pra gente ver como é que ficou a carteira no final. Então beleza, lancei todos os meus ativos aqui e aqui já atualizou tudo aqui como eu te falei. No momento não tem muito o que mostrar, porque isso aqui vai mostrar a evolução, né, nos nossos investimentos, e a gente acabou de criar essa carteira aqui. Aí aqui no futuro vai ter a evolução do ganho de capital, quanto que a gente investiu, quanto que a gente ganhou. O interessante é que a gente já tá com uma valorizaçãozinha aqui, ó, acabamos de investir, já estamos ganhando dinheiro. Aí aqui, ó, essa janela é bem importante, que mostra todos os nossos ativos, quanto que a gente pagou, quanto que tá o nosso preço médio. No futuro vou ter os proventos aqui, não tem nada por enquanto. E aqui em gráficos é bem legal, que ele mostra diversas formas de a gente ver a nossa carteira aqui, que é legal para você explorar isso aqui depois, para você ir estudando a sua carteira. Os dois gráficos mais interessantes são esses dois aqui, ó. Esse aqui é bem legal, porque ele mostra os meus ativos de maneira individual, né? Então isso aqui é bem legal, a gente consegue ver a carteira certinha, dividida em todos os nossos ativos, quanto que a gente tem em cada um dos ativos. Agora esse aqui é um problema, porque ó, se você olhar aqui na Nuinvest, você vê que o gráfico tá igualzinho. O que que acontece? Tanto as corretoras como esses administradores de carteira, eles colocam, por exemplo, ETF, uma única classe de ativos. E você viu aqui que a gente investiu em ETF de ações internacionais e ETF de criptomoeda, que são classes de ativos diferentes. Então eles não fazem essa separação. Não encontrei ainda um serviço que faça essa separação. Se você conhecer, coloca aqui nos comentários para eu saber. Então o que acontece? Tanto aqui na corretora quanto aqui, legal a gente saber isso aqui, só que eu queria ver exatamente a divisão das classes de ativos. Isso aqui é muito importante para que a gente tenha uma noção qual classe de ativos está um pouco abaixo da porcentagem ideal para a gente fazer os nossos novos aportes. Então, para isso aqui, eu só vou conseguir ver certinho esse gráfico do jeito que eu gostaria de ver aqui no Excel. Então, eu joguei os valores que eu tenho em cada uma das classes de ativos e aí o Excel me dá um gráfico como esse aqui, ó. E aí a gente consegue ver certinho aqui. A nossa estratégia é ter 30% em ações do Brasil, ações do exterior e fundos imobiliários. No momento a gente tá assim, ó. Ações do exterior tá um pouco acima, ações do Brasil e FIIs tá um pouco abaixo.
E criptomoeda, 10%, também tá um pouco acima, 14,2%. Então, no nosso próximo aporte, a gente vai sempre buscar esse rebalanceamento. Isso aqui é muito importante você fazer. Parece uma bobeirinha, mas isso aqui é ótimo. É uma ótima forma de você, sem precisar ficar adivinhando qual tá mais barato, qual tá mais caro, qual é o momento de comprar e de sair. Não, você fazendo esse tipo de rebalanceamento aqui, sempre investindo naquela classe de ativo que tá um pouco menor do que a estratégia que você definiu, você vai estar aproveitando de maneira automática as melhores oportunidades. Então, beleza, essa aqui foi a retomada da série Bora Aportar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tá aí começando ou que tá pensando em começar a investir. Esse vídeo ficou bem grande, mas eu achei importante mostrar dessa forma que eu mostrei aqui, bem detalhado, para que você perca o medo de investir. E agora aqui estão os 4 vídeos que eu te prometi. O vídeo falando por que a série parou e por que eu tô recomeçando ela do zero. Aqui embaixo o vídeo onde eu te explico por que é importante você começar a investir ainda que você se sinta despreparado. Aqui em cima onde eu ensino sobre fundos imobiliários para iniciantes. E aqui embaixo o vídeo onde eu comparo o Status Invest e o Investidor 10. Vai lá que eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante também.